Olá, ouvintes! Eu sou a Thalita Bridum, fundadora da agência de marketing Bride Digital. E hoje estou tendo o privilégio de entrevistar o empresário e mentor de negócios Luiz Arié, que traz uma abordagem transformacional e inovadora. Então, prepare-se para uma conversa incrível sobre como alcançar o sucesso exponencial nos negócios e uma transformação de vida. Olá, Luiz, obrigada pela sua presença, é uma honra estar aqui te entrevistando. Para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar, contar quem é Luiz Arié. Obrigado, Thalita. Para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande fazer esse trabalho com você aqui nesta casa maravilhosa. Você me perguntou, bem, o quê? Quem é Luiz Arié? Quem é Luiz Arié? Eu sou paranaense aqui do interior do Paraná, uma cidade chamada Palmeira, e aos 18 anos fui para São Paulo com o objetivo de me formar doutor, como queria meu pai. Depois, a intenção era voltar para Palmeira, me tornar prefeito da cidade, governador do Paraná e presidente da República, né? Mas aos 17 anos eu me vi como um péssimo aluno em todos os cursos que eu tinha feito, né? Eu achei que se eu saísse de Palmeira e ia para São Paulo com aquelas notas, eu seria desconsiderado para tudo, né? Então resolvi que no terceiro ano do curso técnico de contabilidade, eu iria tirar em primeiro lugar. Iria ser o orador da turma e iria ter a minha primeira namorada, muito linda, no dia da colação de grau. Lembra, eu não conhecia essa namorada que eu passei a conhecer depois. E aí começou a minha trajetória na cabala. A ideia é que todo mundo é cabalista. Eu também era, e sou, só que eu agia como todos os grandes empresários agem cabalisticamente de forma intuitiva. Então, eu estabeleci um objetivo triuno, de tirar em primeiro lugar no terceiro ano de técnico de contabilidade, apoiei na matéria fabricando meus cadernos azuis, eu sabia que tinha que ser azul, eu mesmo fabriquei, com cartolina e papel ao maço, e queria ser orador da turma, então apoiei me tornando locutor da Rádio Ipiranga de Palmeira. E para conseguir uma namorada linda, fiquei amigo do irmão dela. Então vejam, a trajetória cabalística se resume a ter um grande sonho e apoiá-lo na matéria. Jesus disse, quando você quer ligar alguma coisa no céu, você liga na terra. Desliga na terra, desliga no céu. Então eu fiz rigorosamente o que ele propôs, né? O milagre é feito quando você acessa o céu, que no nosso caso é a quinta dimensão, né? Então, desde os 17 anos eu apliquei essa teoria que a gente prega hoje, né? Depois de tantas décadas. Não sei se eu consegui passar para você mais ou menos a resposta que você pretendia. Sim, e agora me conta como que foi a transição para trabalhar como mentor de negócios, né? Antes disso, você trabalhou como advogado da Petrobras, né? Exatamente. Como é que foi essa transição de carreira? Pois não. Na verdade, houve uma transição baseada em duas paralelas que se encontraram, né? Porque na Petrobras, quando eu saí da minha cidade, eu saí com a promessa a mim mesmo que nunca faria concurso para o Banco do Brasil nem para o Petrobras. Mas qual não foi minha surpresa quando, em 74, fui admitido como estagiário num escritório de advocacia dentro da refinaria União, que foi comprada logo depois pela Petrobras. Então, passei a integrar os quadros da Petrobras, mesmo sem concurso. Mas aí dentro fiz o concurso para advogado, com aquela postura cabalística de que vale mais o ser do que o saber. Eu disse para mim mesmo, eu vou tirar em primeiro lugar, responder tudo errado e vou passar em primeiro lugar.
dito e feito, tirei em primeiro lugar, respondendo tudo errado, com aquela arrogância própria do advogado, né? Porque eu queria provar meus princípios cabalísticos e intuitivos, né? E, sabendo então de alguma coisa sobre a Cabalá, eu resolvi, em paralelo à advocacia mesmo, desenvolver essa atividade. Então, como advogado da Petrobras, depois saindo, montei um escritório de advocacia, onde eu pude aplicar a Cabala outra vez. Eu saí sem um centavo, porque eu tinha pedido demissão, então não recebi verbas indenizatórias, e eu precisava, e não tinha clientes, não era famoso. O que eu fiz? Eu decidi que eu queria 3 coisas. A primeira, que atrair 300 casos que me rendessem o valor de hoje, R$100 cada um, sem me preocupar com honorários, mas sim com uma renda recorrente que serviria para abater dos honorários depois do cliente. Fabriquei 300 pastas azuis para os casos. Eu queria ter um cofre tão cheio de dinheiro que quando eu abrisse, os maços caíssem em cima de mim. E queria ser um grande proprietário de terra no litoral de São Paulo. Em menos de um ano, eu consegui tudo isso. Vejam, eu projetei em 5D o objetivo e apoiei na matéria. O que você liga na terra, você liga no céu, e o que você desliga na terra, você desliga no céu. Onde fica o céu? Em nós, na cabeça. Onde fica a 4D, o astral? No coração. E a barriga é a sede da 3D, da nossa vida fenomênica, né? Se você tem algo conjugado com esses 3 setores, você consegue mais rápido que a velocidade da luz, né? Entendi. E você me perguntou, quando começou? Começou mais ou menos junto, né? Fui mentor de grupos de meditação e cura durante 10 anos, todas as noites, de segunda até sábado, e depois comecei a fazer atendimentos individuais, totalizando nesses anos 40 mil atendimentos individuais, né? E depois palestras, cursos, etc. Sempre em paralelo à advocacia, até o ponto que eu encerrei minha carreira de advogado, né? E desde quando está só com as mentorias? Há mais de 30 anos. Né? Só com as mentorias, desculpa, eu tenho uma atividade de mais de 30 anos nas mentorias, mas eu deixei de advogar uns 10 anos atrás. Entendi. Luiz, você estava falando sobre 4D, 3D, vamos explicar isso melhor para o público. Então, baseado no livro, né, Estratégia do Oceano Azul, então existe o Oceano Vermelho, que é muito concorrido, o Oceano Azul, que tem menos concorrência, e recentemente você lançou o conceito do Oceano Dourado. Vamos explicar isso para o público. O que seria o Oceano Dourado? Perfeito. Vamos relembrar. O Oceano Vermelho é vermelho porque tem sangue no meio, né? Então, é um modo empresarial onde os fortes engolem os mais fracos, os grandes tubarões, né? Esta era passou, está desaparecendo, tendo em vista a consciência coletiva que está impulsionando uma mudança, né? Então, o mundo dos tubarões, dos negócios, está desaparecendo. Depois do Oceano Vermelho foi identificado, porque ninguém criou o Oceano Azul, assim como o vermelho, é apenas uma percepção. O que é o Oceano Azul? É uma espécie de oásis dentro do Oceano Vermelho, onde você inova, você segmenta mercado, procura não bater de frente com os grandes, não é? Então, podemos dizer que o Oceano Vermelho é 3D, o mundo físico, o mundo instintivo, o mundo animal. E 4D é o mundo astral, o mundo onde a harmonia das emoções é fundamental. Agora, o que é o Oceano Dourado? O Oceano Dourado é um reflexo da Era do Ouro de Saint-Germain que já estamos vivendo.
Lembro que o mundo ele se desenvolve através de um ciclo de era do ferro, era do cobre, era da prata e era do ouro. Nós estamos saindo da era do ferro e entrando na era do ouro. E uma maneira de tornar prática essa era do ouro, surgiu o conceito de oceano dourado. O que é o oceano dourado? É o oceano que dá muita importância ao fundador da empresa. O fundador da empresa é que ele é capaz de trabalhar em 5D. Então, todos os grandes negócios de todas as épocas do mundo, desde Abraão, Moisés, os empresários americanos, brasileiros até, eles trabalharam em 5D. O que é trabalhar em 5D? É trabalhar dentro de uma forma geométrica de um triângulo, onde o topo é um casamento, a direita é o fundador e a esquerda é o PTM, o propósito transformador massivo, ou sonho, né? Agora, para ser um fundador que quinta onda, né, que trabalha a partir de 5D, é preciso ser um líder criador, e não um líder criador. O líder criador, esse termo criador, não existe mais no dicionário brasileiro, mas deveria continuar existindo, porque criar significa dar a uma essência uma existência, e criar significa criar porco, criar gado, cuidar de algo que já existe e já está materializado no 3D. Então, a habilidade do empresário doravante será trabalhar no mundo dos 99%, 5D e 4D. Porque o mundo 3D é o mundo do 1% da realidade. O empresário 3D, ele dá muito importância a processos, que são coisas horizontais. Enquanto que o trabalhador em 5D e 4D, ele trabalha verticalmente, ele trabalha com algoritmo. Isto é, ele tem uma visão de produto acabado e implementa essa visão. Não é? Muito interessante. E como que são os empresários que já vivem na quinta dimensão? Como que eles vivem? O que eles pensam? Perfeito. Vamos dar um exemplo. Você acha que um torneiro mecânico pode chegar à presidência do Brasil? Quem sabe? Impossível. Você acha que um capitão do exército pode chegar à presidência do Brasil? Impossível. Você acha que um candidato pode chegar à presidência do Brasil? Impossível. Você acha que um solteiro pode casar? Impossível. Você acha que um pobre pode ficar rico? Impossível. Veja, o Lula ele era líder sindical. Antes era torneiro mecânico, deixou esse personagem para trás, criou o líder sindical, deixou para trás, criou o líder político, se tornou deputado federal, presidente, candidato 4 vezes, né? E ele nunca seria eleito se ele não tivesse casado com a ideia de ser presidente. Pode ver que quando ele foi eleito, ele era o único presidente / candidato. Todos os outros eram candidatos. Até o Alckmin, né? Que nunca conseguiu ser presidente, mas para governador não tinha alguém que batesse ele, porque ele era governador / candidato sempre. O Bolsonaro, a mesma coisa. O Bolsonaro fez uma carreira mais meteórica, né? Depois de ter sido deputado 27 anos. Ele casou com a ideia de ser presidente e então foi presidente / candidato. Uma coisa muito importante no processo exponencial é que ninguém faz nada sozinho. E normalmente o outro polo para gerar um triângulo é a esposa do candidato. Então, por exemplo, o Lula teve alguém com quem ele casou cabalisticamente, o Bolsonaro com a Michele. O Bentimol, lá da XP Investimentos, casou com a secretária que virou a esposa dele, né? Então, quando 2 ou mais estão reunidos em nome do Logos, ele estará presente. Então, isso tem uma chave exponencial.
Ninguém faz nada sozinho, sempre tem uma contraparte que gera uma luz em cima do triângulo e que atrai o logos, cria uma egrégora que atrai a energia do logos. Então, a energia da exponencialidade, a energia do milagre, ela vem através de uma estrutura triangular. Com base nisso, todas as coisas podem ser feitas. Entendi. E como que faz para os empresários que já vivem ali o Oceano Azul começarem a pensar para viver na quinta dimensão, passarem para esse Oceano Dourado? Existe uma técnica para isso? É impossível uma lagartixa virar um crocodilo. Mas é possível criar um crocodilo e fazê-lo exponencializar muito rápido. Por exemplo, teve um exemplo com que eu trabalhei, que era uma financeira que sempre os fundadores quiseram ter um banco, nunca conseguiram. E ela valia 250 milhões do valor de mercado. E aí entrou um cliente meu, que em conjunto com os 2 outros sócios, em 5D, criaram um banco múltiplo, que iria aproveitar as condições materiais da financeira. Por exemplo, o prédio, a base de clientes, a base de funcionários. Então, em 3 anos e meio, aquilo que, olhando, era uma financeira, virou um banco múltiplo de 8 bilhões e meio. Foi o único banco, e durante a pandemia, né? O único banco, um único dos poucos bancos que foram autorizados pelo Banco Central. Olha, o fundador, que é este meu cliente, ele tinha grande reputação por ter passado por grandes bancos, Itaú, etc. Então, ele tinha um grande respaldo junto ao Banco Central, né? Então, veja, ele não transformou uma empresa pequena num banco fenomenal. Ele simplesmente criou o banco fenomenal. Isso é muito importante. Jesus falou sobre o grão de mostarda, né? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer qualquer coisa. E o que significa isso? Significa que o grão de mostarda vai gerar uma mostardeira, não vai gerar uma laranjeira. Então, por exemplo, o DNA de uma financeira, neste caso, não comportava se transformar num banco múltiplo. Mas era perfeitamente possível montar um banco múltiplo usando a financeira como ponto de apoio. Está claro? Então, qualquer um pode transformar no sentido revolucionário, no sentido de criar algo novo para que a energia do velho se incorpore. Lembro que a energia é imortal, a forma é mortal. Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, isso é, tudo muda de forma. Então, a energia que estava na financeira precisava reencarnar, por assim dizer, num banco. Entendi. E, por exemplo, esse teu cliente, esse mentorado, como é que foi esse processo de transição dele? De que forma você ajudou ele a mudar a mentalidade para começar a pensar na quinta dimensão? Ele se aposentou de um banco. Ele já tinha poderes cabalísticos de exponencialidade. Não fui eu que introduzi ele nisso. Tanto que quando ele foi dirigir um banco no Paraguai, ele transformou um banquinho lá no maior banco do Paraguai, superior até os bancos estrangeiros. Tinha uma relação com o Banco Central lá, como se fosse uma segunda autoridade no país. E como ele era japonês, ele tinha uma dificuldade de se comunicar, eu falei para ele que ele iria ser o maior comunicador do Paraguai. Ajudei ele a criar o elemental personagem comunicador e realmente se tornou, junto com o presidente lá, a maior autoridade no Paraguai. Daí ele se aposentou. Ao se aposentar, ele ia sair do Itaú, né? Ele era do Unibanco. Esse banco pertencia ao Unibanco. Aí, quando ele estava há meses da aposentadoria, eu vou contar a história porque ele me autorizou, tá?
ele estava há meses da aposentadoria, eu perguntei para ele, mas você não gostaria de continuar no Itaú? Ele falou, impossível, porque o estatuto restringe a idade a 60 anos. Vou completar 60 anos, eu vou ter que sair do banco. Eu falei, mas você aceita? Aí o que nós fizemos? Quintamos a onda em 5D. O Olavo Setúbal, que já tinha falecido há muito tempo, mas ainda dirige a egrégora do banco em 4D. E o Roberto Setúbal, quando foi presidente do Itaú, foi escolher o presidente da Redcar, antiga Redcar, agora é só Rede, né? Ele olhou todos os candidatos, uns 20, eu não quero nenhum deles, eu quero o Cláudio. Mas como? Disseram para ele vai se aposentar e ele vai completar 60 anos, por isso que vai se aposentar. Mas eu quero, a gente vai mudar o estatuto. Mudaram o estatuto, ele foi para a Redcar e dobrou 10 vezes mais o valor da ação. De 16 para 32, né? Não sei quanto deu, dobrou o valor da ação, né? 100%. Então, se vejam que o ser é a mais importante no processo de criar empresas exponenciais. Tanto é verdade que tem redes de restaurantes que, quando o fundador morre ou vende para um fundo de investimentos, a comida passa a não ter alma mais. Já perceberam isso? Ela fica igualzinha, mas não tem mais a alma do fundador. Então, a empresa 5D, a empresa do Oceano Dourado, é uma empresa que tem espírito. Não tem só corpo, ela tem principalmente espírito. E como espírito, ela pode se reinventar, pode se perpetuar, pode durar. Não é? E essas teorias do Oceano Dourado, a Cabala, serve para todos os empreendedores? Como que pequenos empreendedores podem começar a utilizar essas técnicas? Sem dúvida. É chamado de uma tecnologia universal. Ela vale tanto para grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Um exemplo, lá em São Paulo tem uma charutaria chamada Ash Café. E eu atendo lá clientes nessa charutaria. Tem uma área, agora eles mudaram de local, não tem mais o meu espaço lá. E quando eu ia para o banheiro, o zelador ficava curioso sobre o que eu falava, porque eu estava sempre falando de cabala, e falou, o que é a cabala? Sei que ele acabou se tornando um mentorado meu. Eu disse para ele, olha, você vai exponencializar o seu banheiro, porque você não é um faxineiro de banheiro, você é um super empresário do banheiro. E como super empresário, você vai ser super presidente do banheiro, super planejador, super administrador e super empreendedor. Ele captou de uma maneira tão especial o que nós falamos, que logo houve uma reforma do banheiro, tudo mudou lá, porque ele efetivamente co-dirigiu o estabelecimento, promovendo um crescimento ali, uma transformação. Então, não há situação, pode ser familiar, pode ser no campo dos negócios, pode ser no campo financeiro, né? Trabalho muito com empresários da área financeira. Um deles, por exemplo, 4 anos atrás, ele tinha 23 anos de idade. Ele tinha sido demitido de um escritório de assessoria de investimentos e eu perguntei para ele, o que você vai fazer agora? Ele disse, eu vou arrumar um outro escritóriozinho para trabalhar, né? Eu falei, mas por que você não se transforma num super empresário? Ele disse, sim, mas vai demorar uns 5 ou 10 anos, né? Não, é instantâneo. Você ser é instantâneo, porque você já é. Só você já é qualquer coisa que queira. Né? Você é um diamante multifacetado. Então, tudo bem, eu sou empresário. Eu sou um super empresário. Bom, agora vamos começar os seus problemas, né?
Onde é que está a energia para você se tornar um super empresário? A energia para você conquistar qualquer coisa está dentro daquilo que te impede. Fala-se muito em crenças limitantes, mas, na verdade, se trata de dragões ligados aos 7 planetas das causas secundárias, que estão aparelhados para impedir que você realize a coisa, mas foi você mesmo que criou a eles, né? E você pode mudar a cabeça deles. Então, identificamos 7 medos que ele tinha. Isso nós estamos falando já no plano astral, porque no plano mental, 5D, ele se comprometeu em ser o superempresário. No plano astral, nós mudamos os 7 dragões que eram contra e passaram a ser os 7 dragões a favor. Aí ele já tinha 7 turbinas para impulsionar o Boeing dele, né? Essas 7 turbinas estavam invertidas, e toda vez que ele queria levantar voo, as turbinas impediam. E agora poderia navegar. Em menos de 3 anos e pouco, ele transformou não, junto com 2 sócios que tinham uma empresa de R$300 mil, em algo que talvez seja hoje 200 milhões, né? Uau. Em 3 anos. É extremamente fácil fazer milagres, né? Basta querer. Basta querer e saber como, né? Falando em saber como, agora eu estou curiosa para entender mais a fundo como funciona a sua mentoria. Você trabalha bastante negócios, espiritualidade. Como que funciona a sua mentoria? Perfeito. Na Kabbalah, existe um termo chamado Shin. São 3 causas primordiais da Kabbalah: Aleph, Men e Shin. Que segundo Freud, né? Não, foi Jung, ele falou sobre o Thanatos e Eros, né? Então, o Shin é o Eros. O que é o Eros? O Shin. Qual é aquilo que te motiva? Né? O meu motivador, quando eu estava lá em Palmeira, era me tornar presidente da República. Então, esse sonho foi a locomotiva do meu trem. Não importa que eu não cheguei lá ainda, né? Mas é a locomotiva do meu trem. Ninguém vive sem sonho, porque o sonho, ele põe fogo no sangue, na voz, e com base nisso, ele pode sensibilizar a luz. Lembra que no Gênesis é consciência, verbo e luz. O verbo disse fiat lux, e todas as coisas foram feitas a partir da luz. Matéria é luz coagulada, Einstein disse, né? Agora me perdi na pergunta. Perguntei como que funciona a sua mentoria, como são os encontros, então, o que é abordado. Nesses encontros, a gente identifica qual é o Shin aparente da pessoa, qual é a razão para ela continuar viva, né? E muitas vezes é um motivo assim comum, né? Casar, ficar rico, etc. e tal. Embora o meu trabalho seja para tornar a pessoa iluminada e ascensionada, ter o poder sobre todas as coisas, poder sobre a natureza, né? Mas eu não posso convencer a pessoa a mudar o objetivo dela, o Shin dela. Então, trabalhamos a partir do Shin dela. E depois ela adquirindo uma consciência maior, outras coisas podem aparecer, né? Agora, a ideia fundamental é que precisa ter um objetivo, 5D, e identificar tudo aquilo que atrapalha ela, porque o que atrapalha ela é o tesouro que ela tem. Raciocina comigo. Nós criamos a partir de colocação de pontos de luz que temos, e a coisa que a gente cria fica animada por esse ponto de luz. Essas criações podem ser positivas ou negativas. Sempre que alguma coisa negativa nos acontece, é a oportunidade de pegar de volta o ponto de luz. Por isso que a gente diz que, trabalhando a Kabbalah, uma perda significa 18 ganhos decorrentes, uma perda assumida. E quem vive abaixo da Kabbalah, no vale da sombra e da morte, que é o Salmo 23, né? Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal nenhum.
Como é que é o jogo no Vale da Sombra da Morte? Um ganho, uma perda. Você deve perceber que em algumas áreas da vida a gente é assim, né? Tem um ganho, logo uma perda. Mas quem vive no Planalto da Luz, altura do coração, tem uma perda, tem 18 ganhos. Então, a mentoria é como o processo que Buda propôs, é um caminho sem forma, porque depende muito da quantidade de problemas que a pessoa traga. Quanto mais problema ela tiver, é melhor, porque os impedimentos serão transformados em facilitações. Então, quer dizer que toda vez que a pessoa tem um problema, uma perda na vida dela, ela tem que enxergar isso como algo muito positivo. Qualquer que seja a perda. Qualquer problema você resolve com a mudança do ponto de vista. Qualquer, até o mais grave. E mesmo os problemas que parecem que não têm solução. Sim, todos têm solução. É claro que nós estamos falando do homem triplanar, um homem que tem o seu físico em 3D, o seu astral, a sua alma em 4D e o seu plano mental infinito em 5D, pelo menos, né? Tem muito mais dimensões. Nós precisamos ter essa consciência triplanar, porque se tiver a consciência apenas de 3D, não funciona. Por exemplo, eu tive um cliente que depois de 225 reuniões, ele é muito cético, engenheiro, industrial, ele chegou para mim e disse: Luiz, eu entendi que eu tenho que melhorar a minha cabeça. E eu respondi para ele: mas por que melhorar a sua cabeça? Você não precisa melhorar a sua cabeça. A cabeça é ótima para lidar com este plano aqui. Você precisa se dar o direito de usar a sua cabeça 4D. Você tem uma cabeça 4D e tem uma cabeça 5D. Estão lá, só que você está aqui, você está cá, ignorando o que está lá. O que você pode fazer? É apertar o botão e dizer: bom, esse assunto eu lido lá. De maneira algorítmica, infalível. Enquanto, se você quiser resolver o problema em 3D, você cria um processo. Eu trabalhei 50 anos na advocacia, né? Nunca tinha noção de como ia terminar os processos judiciais, né? E muitos, parte contrária falecia, o juiz trocava, não sabia que resultado ia ter. Mas o algoritmo é aquele que determina o resultado infalível. O que é um algoritmo? As pessoas acham que para eu conseguir chegar no Z, na letra Z, eu tenho que percorrer de A a Z. Isto é a receita do fracasso. Por quê? Porque eu tenho que pegar o que eu quero, a visão do que eu quero, o Z, e trazer para o início, e dizer ZA, ZB, até ZZ. Foi o que o Bolsonaro fez. Eu sou presidente / candidato, virou presidente / presidente. O Lula também. Todos que são antenados com a intuição acabam fazendo isso. Qual é a diferença entre a nossa proposta e o trabalho simplesmente intuitivo? A minha missão neste mundo é traduzir o que a intuição passa. É mostrar como é possível refazer o milagre, repetir, replicar qualquer coisa. Muito interessante, Luiz. E agora, para explicar um pouquinho para o público que está interessado em como funciona a sua mentoria, são encontros semanais, quinzenais? Quanto tempo dura? Existe um período de início, de final? A Cabala não gosta de sistema aberto, ela gosta de sistema fechado. Mas sistema fechado não é necessariamente temporal. Então, é aquilo que é maquinado no plano interno. E individualmente tem sido assim, uma vez por semana, 1 hora, e nessa a gente desenvolve um processo iniciático próprio da Cabala. Embora esse processo não seja, que na verdade não é um processo, mas é um algoritmo, né? No sentido de você se conscientizar que é um,
e passa a ser 10. O primeiro passo da mentoria é a conscientização de que nós somos seres imortais. Nós somos o eu sou. O segundo passo é conscientização de que existe o mundo não eu. Então, tudo que não é o eu sou é não eu. E esse casamento entre eu sou e não eu é a chave de tudo. Cada um é o eu sou e tudo que não é ele é o não eu. Isso gera o ponto 3, que é a produtividade decorrente desse casamento. E assim por diante. E a sua mentoria é indicada para todas as pessoas ou tem um público específico? Na maioria, empresários ou qualquer pessoa que tem interesse em se desenvolver pode fazer a mentoria? Perfeito. Só podem participar dela todos aqueles que existem no mundo. Por quê? Porque cada um dos seres humanos já tem mais de 60 mil anos de quilometragem. Todos estão, de alguma forma, ligados a 5D, porque vieram de lá, né? Ninguém perdeu, só se desligou do 5D, do espírito. Então, todo mundo já sabe de tudo. O meu trabalho, por exemplo, não é ensinar nada, e sim ajudar a lembrar. Eu sou um lembrador. O que é o lembrador? Aquele que acende o gás que está saindo da pessoa. Isso significa que a maioria das pessoas já sabem como resolver os problemas. Todo mundo já sabe, porque, veja, todo mundo é imortal. Todo mundo é um espírito imortal. Agora, aqui embaixo, a identificação dela com o ego dela faz ela não saber disso e eu ajudo a lembrar. E é ultra simples lembrar. E apesar da sua mentoria ser aberta para todas as pessoas, muitos empresários acabam te procurando devido à sua bagagem, sim. todos os cases que você Cada vez mais, porque o lado empresário é muito importante para o mundo, né? Porque ele gera riquezas, né? A empresa é que gera riquezas, né? Se não tivermos um mecanismo que gere riquezas, o mundo vai ser pobre, né? Precisamos enriquecer o mundo e isso só é possível através das empresas. E muitos empresários, às vezes, têm a dor de que são bons nos seus negócios, mas precisam desenvolver habilidades que muitas vezes estão travadas, né? Exatamente. Na verdade, é uma questão que está ensinada lá no Gênesis, né? Consciência, verbo e luz. Tudo foi criado a partir do verbo que disse para a luz. Primeiro, haja luz, fiat lux. E depois disse, agora vamos criar isso, vamos criar aquilo. E continua sendo assim, não mudou nada desde o Gênesis, né? Agora, qual é o grande problema do ser humano? É que ele está identificado com a sua barriga, que é a sede da personalidade e a sede dos elementais dos personagens que ele criou. E cada personagem tem um tom de voz e não tem o espírito da palavra. Então, o grande empresário, vocês podem notar, é aquele que, o grande líder, aquele que tem fogo na voz, não tem água na voz. Porque tendo água na voz significa que ele está emulando algum elemental, algum personagem impotente, o elemental do desejo. Então, é preciso aperfeiçoar o poder da voz. Então, consciência, voz e luz são as 3 coisas a partir das quais é possível criar qualquer outra. Qualquer outra. Isso está desde a Torá, Velho Testamento, até o Novo Testamento, e continua no mundo. É assim, sempre será assim. E entre todos os empresários que você já deu mentoria, tem uma dor em comum que você encontra entre eles? Que você identifica que é muito comum, desafios? O que geralmente os empreendedores, os grandes empresários precisam desenvolver? Em primeiro lugar, a consciência, porque eles têm uma consciência tridimensional, de 3D, e não sabem, ou melhor, não lembram, né? Aristóteles diz que estudar, aprender é relembrar, né? Então seguimos esse problema. Então ele não sabe que ele é um ser triplanar. Então a dor dele é que ele acha que tudo tem que ser através da lei das probabilidades. E os grandes empresários que construíram os grandes negócios no mundo, inclusive Napoleão, com o seu projeto imperial,
não seguiram a lei das probabilidades, seguiram a lei da sincronicidade. Então, a grande dor, eu tenho a impressão que seja a consciência limitada a 3D. Então, eles querem coisas que só é possível se forem criadas no mundo dos 99%, 5D e 4D. E no mundo 3D é um mundo meramente da manifestação. E essa manifestação através de pacotes, de atos únicos e não de processos. Por exemplo, o Eike Batista, né? No auge, ele tinha se comprometido em ser o bilionário número 1 do mundo, já era o 7º. Ele estava viajando com o Landim, que era presidente da Petrobras distribuidora, e o Landim, num guardanapo, propõe uma engenharia de construir uma mini Petrobras. Daí o Eike aceitou, construíram, foi o Landim junto, quer dizer, foi um pacote, foram funcionários da Petrobras também, criaram uma mini Petrobras e colocou bilhões de dólares no bolso do Eike, né? Alguém poderia perguntar, mas por que o Eike foi capaz de quintar a onda, surfar nela, para se tornar o 7º bilionário do mundo, podendo ser o primeiro? O que desandou? Porque quando você se compromete com um objetivo, um sonho, você precisa fazê-lo com base em 3 elementos: amor, ausência de conflito e desejo real, merecimento. Certamente, ele levou as agruras aqui do plano físico para o plano superior e colocou conflito onde não devia ter. Quando a cabeça da onda que gera a exponencialidade, ela tem três cabeças, né? A cabeça de Brahma, criadora, Shiva, destruidora dos obstáculos, e Vishnu, conservadora. Mas quando o triângulo desmonta, Shiva se torna destruidor da própria obra, da própria riqueza. Porque não é possível ter alguma coisa que não tenha mais cabeça. Todos os elementos da riqueza dele foram devolvidos pela natureza, né? Trocaram de mãos, né? Muito interessante, Luiz. E sobre os seus mentorados, né? Você trouxe 2 casos aí que são um grande sucesso. Você teria outros mentorados para dar como exemplo, feedbacks que você já recebeu, grandes resultados que você causou na vida desses mentorados? Sim, teve casos de assessores de investimento, que especialmente, que eu cuidei desde a adolescência, e se formou em direito, nunca trabalhou na vida. Tá? Eu falei para ele, por que você não cria o elemental, o personagem interno, concentrando energia para ser assessor de investimentos? Ele aceitou. E hoje ele tem 30 e poucos anos, com 50 milhões em patrimônio. Veja, focar, já disseram, está aqui no estúdio, numa porta, focar é dizer não, né? Por quê? Quando o sucesso é algo que faz parte do grande mar onde estamos mergulhados, né? No grande mar de luz, né? O sucesso é o que mais existe, mas o nosso receptor do sucesso é falho. Então, a Cabala significa receber, significa criar um receptor para acontecer a coisa, né? Vocês já ouviram falar no livro Limite Zero, do Joe Vitale? Não conheço. Né? O Joe Vitale é do Vale do Silício, da lei da atração e tudo mais. A certa altura do livro, ele retrata a conversa com o mestre do Ho Oponopono, que é uma filosofia havaiana, né? E o mestre estava contando como ele conseguiu curar um manicômio inteiro sem ter contato pessoal com nenhum dos doentes. Ele não retratou no livro o que eu vou explicar. Ele disse que ele não poderia curar a doença que estava lá no doente.
psiquiátrico, inclusive homicida, né? Ele poderia curar o que estava dentro dele. Mas se você pensar bem, como ele poderia ter a doença de todo mundo? Ele seria o cara mais caso perdido que pudesse existir, né? É que ele não explicou. Quando o mestre do Ho Oponopono pegou a ficha individualmente de cada doente, ele fez um casamento entre ele, o doente, formando uma egrégora. Esse dedo aqui, formando uma egrégora. Essa egrégora atrai a luz do Logos, a luz do Cristo, a luz da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E fazendo isto, resulta aqui, como se fosse um losango, o doente curado. Então, o mestre casado com o doente, atraindo a luz do Logos, criou o doente recuperado. Isso aconteceu em Reis, no Velho Testamento, quando uma viúva endividada percebeu com a morte do marido que não tinha dinheiro e tinha os seus filhos sendo ameaçados de serem sequestrados para pagar a dívida. Ela foi até o profeta Eliaxa e ele fez um casamento com ela. Ponto de apoio na matéria, perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Serve. Então você vai sair daqui, vai recolher todos os vasilhames que você encontrar, entra dentro de casa com os filhos, fecha as janelas, as portas e começa a derramar o azeite. Lá houve um milagre físico, mas vocês têm alguma dúvida que existem 84 mil formas do milagre acontecer? Pode ser através até de empresas exponenciais, de negócios, né? Porque a luz, ela encontra o caminho mais fácil. Ali, o mais fácil era multiplicar o azeite, né? Então, temos muitos casos em que essa tecnologia foi aplicada. Mas eu gosto muito de citar os casos que não dependeram de mim, que foram parte da história, né? Explicar esses casos ajuda muito a entender, né? Com certeza. Luiz, você usa muito a espiritualidade nas suas mentorias, né? Qual que é a sua previsão para o futuro dos negócios, para daqui a 5, 10 anos? Você acha que cada vez mais os empresários vão usar a espiritualidade a seu favor? Não tenho a menor dúvida, porque o mundo está passando por uma transformação revolucionária, né? Ele está deixando de ser uma coisa para ser outra. Ele vai entrar na era do ouro de Saint-Germain, que é a era da liberdade. E qual é o grande problema da liberdade? É que a gente não tinha identificado quem nos prendia, né? Não é o governo que nos prende, não são as ditaduras, é o nosso ego que precisa ser adestrado para ser um servidor. E a Era do Ouro traz o sistema de invocações à luz, decretos e apelos à luz, que fazem uma transformação instantânea. Acredito que, em termos de política, em termos de empresa, a espiritualidade vai estar no topo. Os antigos templários, eles pregavam um regime chamado sinarquia, que era feito de 3 parlamentos: o econômico, o jurídico e o espiritual. Não tinha parlamentos espirituais. Aqui se diz que o Estado não é laico, ele não pode ter religião. O futuro o Estado tem todas as religiões, porque ele é feito de todos os seres humanos que têm religiões diferentes. É preciso um Estado que contemple todos, e não um Estado que ignore as religiões, né? Perfeito. E que dicas que você daria para os empresários, empreendedores que estão iniciando a sua jornada na espiritualidade, querem se desenvolver, começar a viver a quinta dimensão? Perfeito. Fundamental é ter um mentor. E esse mentor, ele pode ser físico, como pode ser astral também, ou mental. Pode ser um mestre com que ele se identifique. Por exemplo, se você comprar um livro chamado Lapidador de Diamantes, você tendo o livro em mãos, né, como um monge tibetano, foi para os Estados Unidos e se transformou num grande empresário, em poucos anos de lapidação de diamantes, aplicando os ensinamentos budistas.
Quando você se identifica com o símbolo, o livro, você está em contato com o simbolizado e está em contato com o simbolizador, com o arquétipo. Então, existem muitas formas de você ser mentorado. Uma delas é ter alguém fisicamente encarnado. Outras é fazer de uma maneira indireta, né? Porque nós temos um acesso ao mundo espiritual instantâneo. E a resposta do mundo espiritual é com a rapidez do relâmpago. Então pode ser através de meditação, estudo, leituras. E principalmente lidar bem com a mente. Pouca gente sabe que a mente cheia, na verdade, é barriga cheia. Barriga é o setor nosso que está ligado aos 5 sentidos. E quando você não dá atenção à barriga, ela invade a sua cabeça e torna ela cheia, caótica, poluída. Eu conduzi grupos de meditação e cura durante 10 anos, né? Grupo de 60 pessoas e tal, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, 7 noites por semana. E eu sempre explicava que é preciso sossegar os pensamentos na barriga e não na cabeça. Que seria aquele conceito do 3D, 4D ou 5D, Exatamente, né? Então, só para recapitular, o 3D seria o sentimento na barriga. Isto. Então, se você diz assim, barriga, o que você está sentindo? Ela diz tal, tal. Bom, agora vai de reto. Ansiedade. Ansiedade. Estou com ansiedade. Mais alguma coisa? Não, ansiedade. Então, vá de retro, que na vanguarda vou eu. Você tem que garantir a sua verticalidade, porque senão se fica na horizontalidade da barriga. E na horizontalidade você é impotente, você não consegue. Faz sentido isso? Faz todo sentido. E aí o segundo passo seria a pessoa levar esse problema para a mente. Uma vez sossegada a barriga, o que a gente fazia? A gente fazia a meditação guiada, né? Porque não havia nada para atrapalhar. Quando você sossega a sua barriga, quando uma criança está chorando, o que você faz? Não faz massagem na barriga dela? A barriga é que, na verdade, pensa em primeiro lugar. E muita gente não consegue tomar consciência disso. Sim. Pouca gente sabe, por exemplo, que dentro do ser humano tem 2 serpentes. Uma, aquela que tentou Eva no paraíso, que está dentro do homem e da mulher, do Adão e da Eva decaídos, e a Kundalini, que está na base da coluna, e as duas precisam se enrodilhar para causar a iluminação, né? Uhum. Mas o que acontece? Normalmente a pessoa faz o contrato com a Nahash. Aí ela fica escrava das ondas astrais, né? Então, quando uma pessoa está com um problema, ela precisa tomar uma decisão, ela precisa passar a pensar com a mente, com o coração. Seria Isso. nesse sentido. Existe um método dialético que é assim, vamos supor que eu tive um desagrado qualquer, alguém me ofendeu, do nada. Não existe isso do nada, né? Aí o que eu posso fazer? Eu ponho a mão na barriga e pergunto para o meu subconsciente, que tem sede na barriga. O que eu estou sentindo? Eu estou com raiva, estou com muita raiva daquele fulano que me fez isso, me fez aquilo. Estou com ódio, estou com vontade de matar ele. Eu também estou com raiva de mim, que eu me submeti àquilo e não consegui sair. Todas as raivas de alguém, na verdade, é raiva a mim mesmo, porque eu não soube lidar com esse alguém. Mais alguma coisa? Eu estou com medo, estou com... que mais? Estou com falta de energia, estou com preguiça, estou com fome também. Mais alguma coisa? Não. Então, vai de retro, barriga, que na vanguarda vou eu. Na vanguarda, que é a mente espiritual, tudo que me acontece é a oportunidade de eu pegar o ponto de luz que está perdido no elemental que atrai aquela situação. Vamos chamar isso de karma, na Cabala se chama de tikkun. Então, se eu aceitar o que aconteceu e sentir o desconforto, eu recupero o ponto de luz. Esse ponto de luz recuperado vai gerar 18 ganhos. O primeiro é o retorno do ponto de luz, e os outros são
decorrências matemáticas. Você pode fazer uma lista dos 18 ganhos. E depois você decide no coração alguma coisa. Porque o grande problema do ser humano é o rompimento do casamento entre o esposo e a esposa. Sendo homem, seja mulher. O esposo está no coração e a esposa, a imperatriz, o imperador está no coração, a imperatriz está na barriga. E a imperatriz é multifacetada, é cheia de personagens. Sem esse imperador, essa unidade na diversidade, os personagens ficam trabalhando de maneira caótica. E, normalmente, o personagem do mal acaba prevalecendo. Então, essa dialética, tese da barriga, antítese, no sentido de uma mente muito mais ampla, e a decisão do coração restabelece o casamento interno. Quem é casado internamente não precisa de ninguém externamente, mas tem a virtude de ter alguém externamente. Olha a diferença entre necessidade e virtude. O dinheiro, por exemplo, ele não vem para quem precisa dele. Ele vem para quem tem a virtude de tê-lo. E quem tem a virtude de tê-lo? Alguém que decide que tem a necessidade. Então, a necessidade é um juízo de valor, mas a virtude decorrente é que atrai o dinheiro. Ou atrai o sucesso, de qualquer forma, né? Acho que tudo anda junto, né? Tudo uma é anda consequência junto, do tudo outro. é simultâneo. Hierarquicamente, mas simultâneo. Perfeito. Então, para deixar claro para quem está ouvindo, se alguém, caso tenha ficado com alguma dúvida, o que é esse conceito do oceano dourado, então, basicamente é viver na quinta dimensão, pensar com o coração, entender que toda perda gera ganho, seria isso? A teoria é um pouco mais ampla, e não só uma teoria, mas tem uma prática de como transformar isso rapidamente num sucesso, né? E existe uma técnica para o empresário que está ouvindo? Ele surgiu um problema ali no trabalho dele. O que ele pode fazer de imediato para resolver? Primeira coisa, acalmar a mente. A primeira coisa é assimilar o golpe. No Aikido, em artes marciais, isso é muito comum, né? Se você não pode impedir que o golpe chegasse a você, você tem que absorvê-lo. Como advogado, fazia muito isso, né? Às vezes, sexta-feira, programado para o final de semana, recebia uma publicação dizendo que eu tinha perdido o processo que eu não podia perder. Eu ficava muito mal, né? Mas o que eu fazia intuitivamente? Eu absorvi o golpe. E na segunda-feira eu estava pronto para recorrer e pronto também para justificar junto ao cliente, porque, na verdade, o medo era o que eu vou dizer para o meu cliente, né? Mas eu digo, olha, para nós é melhor a gente perder em primeira instância e ganhar depois, porque ganhar em primeira instância e perder depois é muito mais sofrido, né? Porque, na verdade, é um medo que passa a nos gerenciar, a gente tem que combater o medo, né? E tem muita gente que tem dificuldade de lidar com essas perdas, né? E Sim, aceitar. E é preciso absorver o golpe. Às vezes perde um cliente e fica se lamentando, sofrendo, ao invés de focar em novos clientes, correr atrás de novos negócios. Eu perdi um ontem que se mudou para Paris, um empresário, e ele disse que quer focar no que ele já aprendeu e tal. Perdi um. Mas já 18 ganhos. Já estou esperando 18 no lugar dele. Perfeito. Se você tem esse esquema, a coisa se automatiza, dá para entender? Uhum. Você começa a enxergar tudo. Agora, já pensou se eu pegasse essa perda e dizer, puxa, azar, pode ser que esteja acontecendo uma destruição total. Vai vir uma maré de azar, uma maré de azar. Não, eu absorvi o golpe, eu vou ter 18 ganhos. Perfeito. E veja, tudo que o ser humano desenvolve aqui tem a ver com alguma egrégora. Então, se você está na egrégora daqueles que, quando tem uma perda, tem 18 ganhos, a egrégora te ajuda. Não é? Você não consegue ser presidente do Brasil se não estiver na egrégora dos presidentes. Se estiver na egrégora dos candidatos, né? Lembra que Tesla falou, tudo é frequência, vibração, energia? Uhum.
Quem está na frequência do candidato vai ter a vibração do candidato e a energia do candidato. E assim surge a lei da atração, né? Isso, ele vai atrair mais candidatura e jamais o cargo mesmo. Dá para entender? Dá para entender. O casado pode casar, o casado com a ideia de casar, mas o solteiro não casa. Ele vive num mundo onde tem outros solteiros, né? Uhum. E fica ali em situações cíclicas e provisórias, né? Por isso que tem aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Sim, Então, se você está ali naquele meio, está inserido, dificilmente você vai conseguir uma sem grande dúvida. mudança. Exatamente. Então, se você quer uma mudança, você tem que mudar os bastidores. Tem uma cliente que eu atendi ela desde a adolescência, e ela tinha dificuldade de namorar. Aí fizemos o trabalho, ela conseguiu um namorado que era neto de um grande banqueiro, já de cara, já passou a andar de helicóptero, né? Mas como o dono era muito panduro, tinha que dar, vamos supor, R$5, né? Simbólicos, né? Não podia andar de graça, né? E depois ela casou, não com esse, com outro, e queria ser mãe. Mas ela andava com solteiras, né? Amigas solteiras. Falei, olha, melhor você pegar um passaporte para visitar a Promatre, em São Paulo, né? E fica lá todos os final de semana cheirando cuero de criança, de grávida, porque senão, se você não tiver memória sensorial do que você quer, você não está dizendo para o subconsciente proporcionar o que você quer, né? Tem que buscar aquele meio, né? Tem que buscar aquele meio, aquele cheiro, aquele som, aquela visão, né? E que dicas que você daria, Luiz, para aquelas pessoas que estão vivendo uma necessidade de uma grande mudança na vida, mas elas se sentem estagnadas e não conseguem tomar uma iniciativa? Qual que seria o primeiro passo para promover uma grande mudança? Então, lembra que, segundo, não sei se foi Freud, foi Jung, que disse que temos duas pulsões, a pulsão da vida e a pulsão da morte. Na Cabala significa a pulsão Shin da vida e a pulsão morte. Quem não consegue se transformar constantemente não usa o instinto da morte como um aliado e vai acumulando o instinto da morte. Um dia vai ter um câncer que mata, que vai ter a grande morte. Se não tiver as mortes de versões, né? Por exemplo, você não pode ficar 1.0 o tempo todo, né? Tem que virar 2.0, 3.0. Se você se dispuser a matar o modelo anterior para ter espaço para um novo modelo, tudo vai dar certo. Agora, quem está mal, precisando de uma transformação, está no ponto para uma virada. E é só uma questão de consciência. Muda o ponto de vista, tudo dá certo. Não tem situação que não possa ser transformada por a mudança de um ponto de vista. Não tem. Tudo parte de uma decisão. Tudo parte de uma decisão. Uhum. E que dicas você daria para os empresários que hoje vivem um conflito de conciliar a vida pessoal e profissional, que acho que é a dor de muitos empresários, né? Geralmente, quando foca demais na carreira, acaba deixando de lado esposa, filhos. Vejam o seguinte, qual é o grande problema do ser humano? Ele vive a partir do modo barriga. Então, é energia contínua, de bateria, porque é regida pela Lua, né? Então, tem bateria, vejam, a Lua não é uma bateria, né? Nós estamos agora na cheia, né? Depois vai ser minguante, depois nova, crescente, cheia, minguante outra vez. Então, a bateria que nós temos enquanto seres 3D é esta. Você está empolgado, de repente não está com nada, né? A ideia é quando você se identifica, se individualiza como imperador, imperadora do coração, você passa a ter energia alternada. Energia com alta voltagem, que você pode, então, multiplicar a energia para os seus papéis da vida, ao invés de dividir a pequena energia da bateria. Percebe isso? E como fazer isto? Nós criamos uma metodologia chamada consciência pentagramática, o ressonador pentagramático, onde tem 5 cabalas. É um pentagrama. O pentagrama é o símbolo do ser humano livre.
No topo, você tem a cabala do reino holoquântico, que tem 8 áreas da vida, né? A área da autotransformação e renascimento, a área da busca da verdade, do serviço espiritual, da área empresarial, política, profissional, empresarial e política, a área da liberdade financeira, a área de prazer e lazer, qualidade de vida, a área dos relacionamentos afetivos, familiares e sociais e a área do desenvolvimento físico. Depois tem a cabala da missão arquetípica, da autolibertação, dos poderes reais, né? Então, essas 5 cabalas, elas fornecem um mapa da totalidade do ser humano. E como está ligado a uma egrégora, o que acontece? A pessoa emite e vem o eco, né? E vem o eco cuidar dela. É como se ela expressasse algo e esse algo vem para cuidar dela. Ressonador. Então, realmente, são 8 áreas da vida, que não pode ser empresário e esquecer da família, né? Como diria o Don Corleone, né? Nenhum sucesso justifica o fracasso familiar, né? E é preciso ter energia, tudo uma questão de energia. Se você trabalha no modo barriga da personalidade, você tem energia limitada e vai ter que escolher qual é a prioridade. Mas se você vive no modo imperador do coração, ligado à energia do espírito, inesgotável, você pode tudo, você pode fazer tudo. E tudo isso você ajuda no seu processo de mentoria. Sem dúvida. Só conciliar todas as áreas da vida. Sem dúvida. Tem gente hoje que faz coisas extraordinárias, né? Tem mentores que fazem coisas extraordinárias, né? Uhum. E se sentem assim, empoderados e infalíveis em qualquer coisa, né? Agora, é preciso ter uma visão prospectiva da vida. A vida não é só uma coisa, né? E sem esquecer que o sucesso na vida é importante, mas o sucesso como ser cósmico é mais importante ainda, né? Perfeito. Luiz, para a gente fechar, vou pedir para você explicar um pouquinho mais a fundo sobre o seu nome, que é bastante curioso, né? O seu sobrenome, Luiz Arié. Como que surgiu esse conceito? O meu nome de batismo é Luiz Carlos Kozlowski, de origem polonesa, né? A nossa querida entrevistadora é de origem ucraniana. Estamos aqui na vibração eslava, né? Mas, para efeito desse trabalho, eu quis adotar o nome Arié, que me foi transmitido pelo profeta no dia da circuncisão do meu filho Davi. No 8º dia, o profeta, através do médico que estava fazendo a circuncisão, o rabino, ele disse que o meu nome era Arié. Arié significa o leão de Deus. E é o topo da árvore da vida. Vocês sabem que nós, como almas, caímos do topo da árvore da vida e agora estamos voltando. Então, voltar ao modo leão, né? Arié. Então, eu estou usando esse nome, Luiz Arié, como homenagem até ao meu filho, né? Muito legal, Luiz. Bom, para a gente fechar, eu vou pedir para você deixar um recado para todas as pessoas que estão buscando uma grande transformação, uma mensagem final para a gente fechar esse programa. É preciso ser capaz de morrer para o modelo antigo e renascer para o modelo novo. Caso contrário, você não vive uma vida de transformação e crescimento. Você vive uma vida vamos dizer assim, de um capítulo só, quando deveria ser uma série, né, de capítulos, né? Então, eu recomendo que você faça grandes escolhas na sua vida, do seu mentor, que pode ser até um psicólogo, psiquiatra, um coach, né? Alguém que consiga ser um espelho que mostre o quanto que você é importante, o quanto você é especial, né? E também, se você quer crescer exponencialmente, encontrar alguém como a Thalita, né? Que tem uma
maestria extraordinária em colocar os empresários vivos, né? Porque lá, antes de tudo, é uma musa, né? E a musa faz o Adão decaído virar não mais um cadáver ambulante, né? Mas um ser vivente, né? Então, acho que a aliança é muito importante. Lembro que o Abraão, quando Deus deu para ele, em primeiro lugar, um novo nome, né? Então era um novo Abraão. Em vez de ser Abrão, passou a ser Abraham. Então ele deu a visão para ele, o topo do triângulo, ou do pentagrama, a visão se transformar no patriarca, e colocou como fé, como um instrumento de navegação. Fé é fidelidade à visão, dizendo sims e nãos, conforme seja a visão. Aliados, que pode ser até seu inimigo, né? A perna direita é perseverança e o braço direito é o sacrifício. Sacrifício é a capacidade de renunciar a coisas que na Cabala se chama restrição. Toda vez que você abre mão de alguma coisa em oferenda à sua visão, você avança muito. E pode ser uma coisa até insignificante, mas vai ter um valor de oferenda, né? Sacrifício. Então, recomendaria que seguissem o pentagrama do Abraão, né? Que criou uma civilização extraordinária, né? Perfeito, Luiz. Muito obrigada aí pela sua participação. E obrigada a todos vocês que acompanharam essa conversa incrível com Luiz Arié. Espero que vocês tenham se inspirado e aprendido tanto quanto eu. Luiz, muito obrigada aí. Espero tem mais entrevistas como essa para a gente trocar experiências. E se você deseja continuar acompanhando o trabalho do Luiz Arié, basta acessar www.luizarie.com.br ou no Instagram, mentor_Luiz Arié. Até a próxima!